A vida, ela é uma professora cruel, impiedosa, ou melhor dizendo, implacável. Porque qualquer bom professor, ele primeiro ensina, dá a lição, depois ele dá a prova. A vida não. Primeiro ela dá a prova e depois ela ensina a lição. Eu fico a pensar quantas lições aquele menino José teve quando apanhou dos seus irmãos, teve a sua túnica rasgada, jogado em um buraco e depois vendido como escravo. Quantas lições aquele jovenzinho aprendeu aqueles dias? Quantas lições ele aprendeu quando ele foi parar lá na casa de Potifar, trabalhando, fiel, dando o melhor dele. E levanta uma mulher contra ele, né, levantando uma mentira contra ele. Um falso testemunho. E aquele homem é mandado embora dali e para numa prisão. Quantas lições aquele jovem aprendeu naquele dia também. Agora você imagina ele na prisão, servindo a todos. Aí chega o copeiro do rei lá, ele entrega a revelação de Deus para aquele homem é confortado naquele momento, ele diz, olha, quando você sair daqui, copeiro, não se esqueça de mim. E quando o copeiro saiu, esqueceu dele. Quantas lições José aprendeu naquele dia. A vida é uma professora implacável. Mas eu acredito que a lição mais preciosa, talvez a que fez a grande diferença na vida de José, foi quando ele agora, como governador do Egito, tendo todo o poder em suas mãos, um dos homens mais poderosos naquele momento, né, o Egito era um império, né, naquele contexto ali. E agora está diante dele aqueles irmãos que bateram nele, que venderam ele, que humilharam ele, rasgaram a sua túnica tão bonita. Mas naquela hora que ele ia dar a decisão final, a sentença final, ele se lembra de uma lição que ele aprendeu quando menininho, que quando ele estava caminhando com o pai dele finalmente o encontrou com seu irmão Esaú, a quem ele havia traído, enganado. E o pai de José, Jacó, tremendo, apavorado, coloca os filhos em fileiras, e um dos últimos filhozinhos é José, aquele menino. E na hora que o pai o encontra, o irmão, diz a Bíblia que Esaú vai correndo ao encontro do seu irmão Jacó, abraça ele, dá um beijo no pescoço dele, e os dois se ajoelham no chão e choram. E quando ele está diante dos seus irmãos agora, ele lembra daquela lição de perdão que ele teve com o tio dele. E aquilo que ele aprendeu, ele aplicou na vida dele. Jesus, o ministério de Jesus era ensinar. Toda vez que nós lemos o Evangelho, vimos Jesus indo para a sinagoga ensinar, Jesus indo para a Galiléia ensinar, e no meio do caminho Jesus curava, expulsava demônios, fazia grandes milagres. Mas Jesus, o ministério de Jesus era ensinar. E que nesta manhã nós possamos mergulhar na palavra de Deus de tal maneira que nós possamos enxergar muito mais do que milagre. Que nós possamos olhar para Jesus nessa manhã e ver muito mais que um milagre. Para isso eu quero convidar você a percorrer o verdadeiro caminho da adoração, abrir a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, são apenas 4 versículos.
Na verdade, não é a primeira vez que eu prego essa mensagem. Preguei essa mensagem no início do ano passado para os adolescentes aqui na igreja. E como que nasceu essa mensagem? Eu comecei a fazer um trabalho de discipulado com alguns adolescentes e convidei ele para juntos lermos o Evangelho de Marcos. Por que o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos, alguns teólogos acreditam que ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, um evangelho sinótico. Na verdade, indica que o Evangelho de Mateus e Lucas, muito foi tirado dele. Acredito que ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi escrito talvez quando a perseguição à igreja se tornou muito forte, se intensificou. Então os teólogos acreditam que esse João Marcos, aquele que havia feito a primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, agora acompanhando Pedro, o apóstolo Pedro, e Pedro narra para Marcos esse evangelho. Tinha urgência. A perseguição com a igreja estava crescendo muito, eles tinham necessidade de fazer o registro. E por que eu comecei o discipulado com ele? Porque ele é um evangelho muito direto. Você não vê aqui muitos sermões, muitos diálogos. Marcos se conteve em mostrar o acontecimento. Então ele é um evangelho pequeno, 16 capítulos. As pessoas não gostam muito, preferem mais o evangelho de Lucas, o evangelho de João, mas é verdade, para se fazer um evangelismo, ou para começar uma leitura bíblica com alguém, o evangelho de Marcos, ele é perfeito, ele é direto, ele apresenta Jesus como um servo fiel. E eu convidei os adolescentes para fazermos essa leitura juntos, e começamos a ler. Eles me perguntavam: Gustavo, vamos ler até quando? Até onde? Tem que correr ou não? Tem tempo para ler? Eu falei assim: não, eu não quero que você fique preocupado em ler a Bíblia, ler o Evangelho de Marcos com rapidez. Eu quero que a Bíblia leia você. Eu fiz essa leitura com eles. E o que aconteceu é que a Bíblia me leu. Eu fui lido pela palavra de Deus. Quando eu cheguei no capítulo 8 de Marcos, eu queria sair dessa história, mas eu não conseguia. Eu tentava avançar com a leitura, Deus me levava, eu não parava de pensar nisso, eu voltava. São apenas 4 versículos, mas de uma profundeza de ensinamentos de Jesus Cristo tremendo. Então vamos ler. No versículo 22. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que lhe tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, ele impôs-lhe as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus o mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Você ora comigo? Deus, que realmente nós possamos mergulhar na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade em nosso meio agora. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que nós possamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar nesta manhã, meu Deus. Por favor, meu Deus, se houver alguma barreira, algo que esteja impedindo o nosso entendimento, que caia por terra agora em nome de Jesus. E que nós possamos nessa manhã, através da palavra de Deus, conhecer mais sobre o seu Filho Jesus Cristo, a quem nós servimos e amamos. Obrigado, meu Deus, por esse tempo. Amém. Meus irmãos, Marcos 8, 22, o primeiro versículo começa dizendo o seguinte: eles foram para Betsaida, Jesus e os seus discípulos, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que lhe tocasse nele. O que vai acontecer nessa história aqui é singular. Isso nunca aconteceu durante os evangelhos. Jesus chegou a curar em torno de 7 cegos, de acordo com os evangelhos mostram, 7 cegos. Cada um ele fez de uma maneira diferente. E nessa aqui é totalmente especial. Somente o evangelho de Marcos traz esse acontecimento. E nesse momento eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que lhe tocasse. Olha bem, não é como o caso do cego o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, Jesus ia passando pelo caminho, pela estrada, e ele começou a gritar: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele berrava, ele suplicava, ele clamava, até chamar a atenção de Jesus. Esse não.
As pessoas do povoado pegam esse cego, e o cego quieto, e levam até Jesus e falam: Jesus, toca nele e cura. Toca nele e cura, Jesus. Quando nós lemos a primeira vez esse versículo, nós temos a ideia de, poxa, que coisa boa. Nós temos outros relatos na Bíblia de pessoas levando amigos para Jesus curar, pais levando filhos para Jesus curar, não é isso? Até mesmo oficiais romanos pedindo a Jesus que curasse os seus empregados, seus servos. Mas esse aqui não. Quando nós aprofundamos um pouquinho mais a palavra de Deus, em Mateus 11:20, olha o que diz. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os seus milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles já se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobridos de cinzas. Ou seja, nesse momento do Evangelho de Marcos, é um divisor de águas. Jesus veio até então fazendo muitos milagres, muitas curas, expulsando demônios, multiplicando pães, mas chega nesse momento aqui, Jesus toma outra postura. Os milagres já não ficam tão intensificados, ele passa a fazer o quê? A dizer que ele é o Messias. E nesse momento ele está nessa cidade realmente que ele havia já dado uma palavra forte contra. Ele tinha dito: olha, Betsaida, Corazim, eu fiz muitos milagres em vocês, quando estava nessas cidades, mas vocês não se arrependeram. Então, quando eu leio esse primeiro versículo, eu entendo que eles levaram aquele cego a Jesus. Cura aí, Jesus, faz um milagre. Eles queriam um milagre, mas eles não queriam Jesus. Eles queriam o milagre, o favor, a bênção, mas eles não queriam o ensinamento de Jesus. Será que isso acontece hoje? Existem pessoas que frequentam a igreja há anos, e elas vão à casa de Deus não por interesse em Jesus, mas pelo favor do Deus. Eles querem a bênção. E aqueles homens, eles não queriam a mensagem do Evangelho. Eles não queriam se arrepender. Eles não queriam, o interesse deles não estava na pessoa, em Jesus Cristo. Eles queriam um milagre. Então eles levam o cego até Jesus. Você imagina o cego, né? Quietinho, naquela expectativa, eles entregam o cego a Jesus. E sabe o que Jesus faz? Não fala nada. Na primeira parte do versículo 23, está escrito: ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Gente, quando eu li isso, eu pensei a primeira coisa: gente, coitado desse cego. Se você ler um pouco antes, alguns capítulos antes aqui, você vai ver que uma mulher com fluxo de sangue, ela se entranhou em meio à multidão, e não teve jeito de se afastar ela conseguiu tocar as vestes de Jesus para ser curada. Naquele tempo, naquele momento, todos queriam tocar em Jesus. E Jesus realiza nesse processo o primeiro toque dele. Nós vamos ver aqui que durante esse processo de milagre, Jesus faz 3 toques. Ele faz o primeiro toque, ele pega esse homem e leva o homem para fora do povoado. Ele não diz nada, ele não realiza o milagre imediatamente. Ele apenas pega o homem e fala: vamos sair daqui. Eu vou operar um milagre em sua vida. Jesus não falou, estou dizendo como ele estava agindo. Porque não quer dizer que Jesus não está falando, que ele não está agindo. Então ele pega aquele homem, ele faz o quê? Ele tira ele dali. Sai daí, a gente tem que sair daqui, você não está entendendo? A gente tem que sair daqui. E Jesus tira esse homem de dentro do povoado. Saindo do povoado, a segunda parte do versículo, o que Jesus faz? Cospe. Imagina a cena. E se ele era cego, totalmente cego, foram nos 2 olhos. Ou seja, Jesus caprichou. Estranho isso, né? É muito estranho isso. É mais fácil a gente olhar aquela outra cura que Jesus Cristo fez
Que ele chega até um cego, ele vai até o chão, cospe no chão, faz uma laminha, aí você pensa, Jesus está fazendo um negócio ali, uma cura, né, um processo medicinal, com o poder dele, é mais suave. Mas aqui não, aqui está dizendo literalmente, não tem alegoria nenhuma, gente. Jesus dá uma cuspida bem caprichada na cara desse cego. Agora você imagina o cego. A expectativa desse homem. Estavam levando ele até Jesus. Chega lá, Jesus não faz nada. Imagina ele pensa, gente, será que é só comigo que isso acontece? Algo muito importante que nós vemos duas forças agindo. Quando nós começamos a ler esse texto, nós vemos que eles usaram o verbo trazer e trouxeram o cego até Jesus. E agora, nós vamos ver que Jesus levou o cego até para fora da aldeia. Nós vemos duas forças. Na verdade, forças nos levam até Jesus. Tem pessoas que vêm até Jesus por causa de uma enfermidade, por causa de uma crise conjugal, por causa de uma depressão, de uma angústia, de um vazio. Eu conheço uma pessoa aqui na igreja, uma mulher de Deus que eu gosto muito, que ela não era evangélica. Quem trouxe ela na igreja foi uma pessoa que não era cristã. Levou ela numa célula, e essa amiga minha se converteu, hoje é uma mulher de Deus, e a pessoa que trouxe ela não se converteu, já até morreu por sinal. Então, forças podem te levar até Jesus. Essas forças podem ter domínio sobre você, mas até chegar até Jesus. Porque no momento que chegar até Jesus, Ele vai colocar a mão em você. E por mais que você não esteja entendendo o que está acontecendo naquele momento, você não está enxergando ainda o que Jesus está fazendo, mas sabe que é muito melhor estar seguro nas mãos de Jesus do que estar enxergando. E Jesus pega esse cego, leva para fora da aldeia, e sem aviso algum, sem dizer nada para ele, dá uma cusparada na cara dele. Alguns teólogos, historiadores dizem, não, era um costume na época, a saliva era usada de forma medicinal. Ah, meus irmãos, vou ser muito honesto com vocês. Uma cusparada na cara é uma cusparada na cara. Quando você cospe em alguém, você está dizendo assim, olha, você não é nada. Tanto que quando Jesus, ele foi até o Calvário carregando sua cruz, cuspiram nele, humilharam ele. Então, o ato de cuspir, o gesto de cuspir é o seguinte, olha, eu estou te humilhando. Você não é ninguém. Você não é nada. E você certamente está se questionando, mas Jesus fez isso? Fez. Literalmente Jesus fez isso. Cuspir era dizer, olha, eu sou maior que você. Eu estou te humilhando. E Jesus, naquele dia, fora daquela aldeia, com aquele cego, com aquele homem, Jesus fez aquilo, cuspiu nele. Mas na verdade Jesus não cuspiu nele, Jesus cuspiu foi na enfermidade. Depois de cuspir aonde? Nos olhos. Quando Jesus cuspiu nos olhos dele, ele disse para a enfermidade, olha, agora está diante de você alguém que é maior que você. Esse cego, ele não pode, você, enfermidade, é maior do que ele. Ele não pode fazer nada contra você. Mas agora diante de você está alguém que é maior que você. Eu estou te humilhando. Eu estou dizendo para você, basta. Você entende agora? Em quem Jesus cuspiu? Ele cuspiu foi na enfermidade. Ele humilhou ela, fala assim, olha, que sou eu. Eu sou a própria vida. E eu estou dizendo, basta. Talvez até aqui você esteja perguntando, mas por que Jesus demorou tanto a fazer isso? Por que Jesus demorou tanto a chegar a esse momento de cuspir e realizar esse milagre?
Imagina que na época, a cultura da época, homens não andavam de mãos dadas. Hoje também não é comum. Eu só dou mão para o meu filho. Eu não vou sair com o Maurinho na rua aí de mãozinha dada, eu e o Maurinho, né? Um flamenguista e um botafoguense macho, não vou fazer isso. Isso não está na nossa cultura. E naquele momento, aquilo também não era normal, homens saírem de mão dada. Isso só acontecia quando havia uma deficiência. Essa necessidade de um homem andar de mão dada, segurando o outro, só existia quando havia uma deficiência. Agora pensa comigo, se Jesus realiza o milagre imediatamente, talvez aquele homem recebesse o milagre dele, como muitos receberam em Betsaida, e não entendesse que havia necessidade de algo mais além de um milagre. Recebe o milagre, recebe a bênção, cria uma autossuficiência, e não precisa mais de Jesus. E é importante, entenda comigo, Jesus está andando com ele, nesse momento que ele não enxerga nada, ele está sendo guiado por Jesus, Jesus está conduzindo a vida dele, mesmo que seja uma mudança de ambiente, de planos, mas ele está nas mãos de Jesus. Nesse momento, sabe o que acontece? Há uma promoção de comunhão. Muitas das vezes, em nossa adversidade, nas nossas lutas, que nós nos aproximamos mais de Deus, que nós ficamos mais íntimos de Deus, a comunhão acontece. Então Jesus não teve pressa. Ele entendeu que aquele homem precisava de algo muito mais além de um milagre. Ele precisava tirar o homem daquela aldeia incrédula. Ele precisava caminhar com ele. Então Jesus leva ele para fora e faz a cura. Vamos avançar. Então, depois de cuspir nos olhos do homem, pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? O cego, nos próximos 2 versículos diz, ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus coloca as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Não existe, nos 4 evangelhos, outro relato que foi preciso Jesus realizar um milagre em duas etapas. Não existe. Isso é singular, é único esse momento aqui. Jesus cospe naquele homem, impõe-lhe as mãos. Está enxergando alguma coisa? Estou vendo o homem como árvores, como se eles tivessem raízes presas ao chão. Aí Jesus novamente coloca os olhos sobre a mão daqueles homens, aí sim os olhos deles são abertos. Eu disse a vocês que Jesus fez 3 toques nesse processo. Primeiro ele toca o homem, tira da aldeia. Depois ele cospe nos olhos do homem e impõe as mãos. E novamente ele faz mais. É necessário, Jesus, que faça um outro toque. Você realiza uma tarefa, dividindo ela em etapas, se você não tiver tempo para isso, ou se você não tiver capacidade para isso, certo? Senão você vai realizar aquela tarefa imediatamente, num processo só. Então você só não realiza, você realiza algo em 2 etapas se você não tiver tempo e capacidade. Faltava, pergunta aos irmãos, faltava tempo e capacidade de Jesus? Não. Não faltava. Quem, na verdade, ainda não estava maduro ou preparado para receber o milagre imediatamente era o cego. E você pode até estranhar, mas isso acontece muito hoje. Muitos de nós precisamos ser tocados por Jesus novamente, para que nós possamos enxergar gente como gente. Para que nós possamos enxergar pessoas como elas realmente são.
você vai até Jesus. Jesus te chama, você vai até Jesus. Jesus te toca. Ele abre os teus olhos espirituais, você começa a enxergar. Só que é um processo. Os seus olhos começam a enxergar. Mas o seu cérebro ainda não consegue processar aquilo que você está vendo. Nós confessamos Jesus, nós vimos a sua luz, nós caminhamos com a igreja, como igreja. Mas sempre precisamos que Jesus nos toque novamente, para que nós possamos entender que pessoas são mais importantes. Não é a nossa religião, não é o nosso templo, não é o meu ministério, não é o seu ministério, não é a sua vida particular. Jesus, quando morreu naquela cruz, quando ele se esvaziou de sua glória, ele fez isso por gente, como eu e você. Pergunto para você nessa manhã, como você tem enxergado o seu cônjuge? Como você tem enxergado o seu filho? Como você tem enxergado o seu irmão na igreja que se desviou, cometeu algum pecado, e hoje está passando por um momento tão difícil? Como você está enxergando aquele mendigo da rua que sempre te pede dinheiro? Como você enxerga aquelas pessoas que moram na Venezuela hoje, estão vindo para o Brasil, refugiados, fome, necessitados? Talvez você precise de um novo toque de Jesus. Talvez você precise que Jesus te toque novamente. Talvez eu precise que Jesus me toque novamente, para que eu comece a enxergar pessoas como elas são. E o que são pessoas? A razão pela qual Jesus Cristo morreu numa cruz. A razão pela qual Deus entregou aquilo de mais precioso que Ele tinha, o seu único filho. E nós esquecemos disso. Levantamos a bandeira da nossa religião, levantamos a bandeira do nosso conforto, servimos ao Deus dinheiro e estamos cegos. Não temos discernimento. O nosso cérebro não consegue enxergar, entender, processar aquilo que os nossos olhos veem, o que Deus está nos mostrando. O verdadeiro evangelho. Semana passada estive conversando com um casal que eu gosto muito, muito aqui na igreja. Esse casal passou por um momento muito difícil. Muitos e muitos problemas. Eles me encontraram na rua e me disseram: Gustavo, estamos 3 meses, trabalhamos em ministério aqui na igreja e não recebemos uma visita. Ninguém, da liderança, nenhum irmão, ninguém nos visitou. E eu disse: que terrível. Que terrível. Mas eu não saio dali sem dar um conselho para esse casal que eu gosto muito. Eu disse: por que vocês não voltam para a igreja agora e façam vocês isso? Se vocês perceberam que a gente precisa cuidar de gente, amar gente, visitar gente, vamos fazer isso. Me cobra isso. Nós gostamos muito de levantar as nossas vozes, repetir os nossos versículos decorados, pegar a nossa Bíblia domingo de manhã e vir para a igreja. Mas nós não podemos esquecer o principal: pessoas. Nós não podemos deixar de olhar as pessoas como elas são e dar a elas a importância. Por isso o discipulado é tão importante. Nós acabamos fazendo um monte de coisa. Nós fazemos cantatas, nós fazemos reuniões, nós fazemos as nossas festas, nossos encontros, nossas celebrações, e acabamos não fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer: ir de pregar o evangelho e fazer discípulos. A gente faz tudo, menos discipula. Nós temos tempo para tudo. Você não abre mão do seu seriado, eu não abro mão do meu seriado. Nós temos tempo para pizza, nós temos tempo para tudo. Mas para tirar um tempo, ir na casa do irmão e discipular ele, nós não fazemos. Talvez porque Jesus esteja precisando nos tocar novamente, para que nós possamos enxergar pessoas como elas são.
Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Aquele homem começou a enxergar pessoas como elas realmente são. Mas Jesus tinha algo mais para ensinar. No último versículo, no versículo 26, Jesus então diz para aquele homem: olha, Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Então Jesus realiza a cura, aquele homem começa a enxergar totalmente. Jesus diz para ele: volte para casa, mas não entre no povoado. 3 coisas para encerrarmos. Você sabia que o nome que se dá ao curral de ovelhas é aprisco? Lugar de ovelha é no aprisco, não é na lama. Quando eu fiz a escola da família, eu tive uma conversa uma vez com uma líder aqui da igreja, e aprendendo como educar o filho, eu disse para ela: olha, eu tenho trabalhado muito aqui na igreja, e eu saio do meu trabalho, vou para a igreja, e faço isso constantemente, à noite volto para a igreja, e às vezes a minha semana é tão corrida que no domingo da manhã, às vezes eu pego o meu filho, eu não vou na igreja, eu vou lá para o esportivo, eu vou dar atenção ao meu filho, que às vezes eu passo a semana toda sem dar atenção ao meu filho, como deveria. E essa irmã na hora olhou para mim e me disse: Gustavo, mas isso não é legal. Eu disse: eu sei que não é legal, mas é uma necessidade que eu tenho, porque eu trabalho muito aqui na igreja. Estou discipulando 13 adolescentes, eu não paro, e são muitas as necessidades. Mas aquilo foi no meu coração, e depois eu falei: a irmã está certa, eu estou errado. No momento que eu me tornei membro dessa igreja, eu disse: agora faço parte dessa igreja. Eu sou um de vocês. Então eu quero dizer algo especial para quem está agora nos assistindo pela internet. Realmente assistir um culto em casa é maravilhoso. Principalmente você que está adoentado, está longe, não pode comparecer ao culto. Mas você que está em casa e pôde estar aqui conosco e não veio, isso não está certo. Volte para casa. Aqui é sua família espiritual. Com problemas ou sem problemas, aqui é sua família espiritual e nós temos que estar juntos. Volte para casa. Você tem uma casa espiritual. Aqui que nós nos reunimos. Aqui que nós olhamos um na frente do outro. Quantas vezes eu culto, eu olhava às vezes um irmão de longe, eu vi que ele não estava bem. Quando voltar para casa, ele pegava o celular: como você está, pai? Você não está bem. E o irmão às vezes desabafava comigo. Agora, como você vai cuidar do seu irmão, se preocupar, se você não vem pelo menos à igreja aos domingos? Se você não frequenta uma célula durante a semana? Crente, quem foi tocado por Jesus e começou a enxergar, ele tem casa, ele tem lar, e a igreja é a nossa casa espiritual. É aqui que nos reunimos, aqui que eu conheço as pessoas, eu sei quem é quem, uma igreja enorme como a nossa. Eu cumprimento todo mundo na rua que eu não sei quem é quem, mas eu tenho que estar aqui, trazendo os meus filhos para que eles possam ver o meu exemplo. Quanto é importante nós estarmos juntos. Paulo escreve e diz: congregai-vos, estejam juntos, se reúnem. Jesus cura aquele homem, ele começa a enxergar: te abençoei, agora faça uma coisa, vá para casa. Vá para casa. Mas ele diz mais: vai para casa e não entre no povoado. Sabe por quê, gente? Betsaida é lugar de incredulidade. Não volte para onde Deus tirou. Não volte para onde Deus te tirou. Lugar de crente não é em botequim. Deus nos chamou para vivermos uma vida santa. Nós temos direção. Quando Jesus diz: olha, estou te enviando para casa, Ele está apontando para o futuro. O teu futuro é onde? Com o povo de Deus, reunido com o povo de Deus.
se alimentando daquilo que é de Deus. E quando ele diz, não entre no povoado, ele está dizendo a maneira como você deve fazer isso. Betsaida é lugar de incredulidade. Deus te tirou de lá, não entre no povoado. Não entre no povoado. Deus te chamou para coisas maiores, poderosas. Deus te chamou para estar um degrau acima. Não entre no povoado. Eu quero encerrar, mas eu quero dizer algo que me falou muito no meu coração nessa mensagem. Foi um consolo pessoal. Jesus mandou para casa, olha, vai para casa. Mas não entre no povoado. Jesus não falou, não volta para Betsaida. Ele falou assim, não entre no povoado. Ele não disse, não volta. Eles acabaram de sair. Eles saíram, Jesus cura o milagre. Olha, agora você vai para casa. Ele podia Jesus falar para ele, agora você pode voltar. Ou quer dizer, você não volta para lá, tá? Jesus não usa o termo voltar. Ele fala, não entre. Sabe por causa de quê? Porque ele não lembra de onde ele tirou. Isaías 43, 25, diz assim, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que se não se lembra mais dos seus pecados. Um dia Jesus me tirou de Betsaida, ele não se lembra mais disso. Ele sabe que eu tenho um povo, hoje eu tenho uma casa, a casa é minha igreja, a minha cela, os meus irmãos, o que passou, passou. Jesus me curou, me salvou, me fez enxergar. E se Ele não se lembra mais de onde Ele me tirou, por que eu vou voltar para lá? Talvez você esteja frequentando esses anos todos de igreja. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Eu que fiz tantas bobagens nessa vida, tantos pecados, tanta coisa para se envergonhar. E às vezes, parece que o diabo ele vem atrás, né? Ele fala no nosso ouvido e me vem à memória tanta bobagem que eu fiz nessa vida. Mas Deus está dizendo para você essa noite, eu não me lembro mais. O que passou, passou. Vai para casa. Vai para casa. Você é meu agora, você enxerga. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse domingo de manhã. Eu peço que essa palavra tenha entrado no seu coração. E que se for preciso, Jesus te toque novamente nessa manhã. Deus, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor nos achou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos conduziu, e o Senhor operou um milagre em nossas vidas. Quando estávamos perdidos, cegos, sem entendermos nada, o Senhor abriu os nossos olhos. Eu te peço, Senhor, por favor, que a sua mão continue sobre as nossas vidas, para que nós possamos realmente enxergar o que é importante. Não o que é urgente. Não o que a gente tem colocado em primeiro lugar, o que a gente acha que é bom. Mas que a gente possa enxergar a tua vontade em nossas vidas, a tua obra, o teu reino. Por favor, meu Deus, nos toca novamente, para que nós possamos fazer o que é certo. E que cada irmão nessa igreja hoje, cada pessoa que nos está assistindo pela internet, eu te peço, meu Deus, se houver alguma culpa, algum arrependimento, alguma mágoa do passado, que seja apagada, meu Deus, pelo teu sangue, porque eu sei que o Senhor não se lembra mais. Nós terminamos esse culto nessa manhã, meu Deus, agradecidos pelo teu amor, amor incomparável. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e tem feito por nós.
E como igreja do Senhor aqui hoje, reunidos, nós confessamos com boca cheia que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas e nosso Salvador, aquele que um dia morreu na cruz. Obrigado, meu Deus. Continue conosco durante toda a semana, e que hoje à noite todos nós possamos estar reunidos aqui como igreja, e que a Tua palavra alcance os corações, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Muito obrigado por esse tempo que passamos juntos, ó Pai. E em nome de Jesus, que a hora agradeço. Amém. Meus irmãos, uma boa semana para todos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.